Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Âmara. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Âmara. Boa tarde, bem-vindos ao Política de Saltos Altos, com as nossas comentadoras Cláudia Cardoso, Graça Silveira e Judite Parreira. Quando Marcelo Rebelo de Sousa recebe, esta tarde de quinta-feira, os partidos com assento na Assembleia Legislativa Regional para audiências em Belém, na sequência do chumbo do orçamento açoriano. Em outubro de 2021, o Presidente dissolveu a Assembleia da República, seguindo-se eleições antecipadas quando os partidos chumbaram o Orçamento de Estado para 2022. Mas nos Açores, há hipótese de se votar em segundos documentos e o governo do José Manuel Bolieiro diz que irá apresentar uma nova proposta num prazo inferior aos 90 dias da lei. Judite Parreira, o que é que Marcelo Rebelo de Sousa deveria decidir? Boa tarde, Andreia, boa tarde também à Cláudia e à Graça, bem como aos ouvintes do Política de Saltos Altos que nos ouvem através dos microfones do Rádio Clube de Âmara. Ora bem, o que é que Marcelo deveria decidir? Bem, eu não me sinto capaz de dizer o que é que ele deveria decidir. O que é que eu acho que ele pode decidir? Efetivamente, ele dissolveu na República a Assembleia. No entanto, e como a Andreia já disse muito bem, a lei do enquadramento orçamental para as regiões, nomeadamente nos Açores, prevê a apresentação de um segundo documento, portanto um segundo orçamento por parte do Governo, no caso de o primeiro ser rejeitado, que foi o que aconteceu. Nesse caso, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa vai ouvir todos os partidos, como está previsto e como vai acontecer hoje à tarde, e vai decidir depois de os ouvir. É óbvio que nestas coisas nunca há uma garantia absoluta, nunca há certezas absolutas, por muito que os partidos digam que vão fazer isto ou aquilo, conforme vão votar contra, abster-se ou votar a favor, mas há sempre alguma imprevisibilidade, porque isso depois também vai depender das alterações que forem feitas ao próprio documento, ao orçamento. O que é certo é que vai estar muito dependente, a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa vai estar muito dependente daquilo que forem as alegações do Chega e do PAN, que foram os partidos que se abstiveram e, portanto, naturalmente que aqueles que votaram contra, embora haja a possibilidade de haver alterações até propostas pelos próprios partidos que até agora não concordaram com o orçamento, podem e devem, isso é que é sério, apresentar alterações, propostas de alteração, de forma a enriquecer o orçamento e, portanto, para que ele seja aprovado. Mas à partida não se prevê que os partidos que votaram contra, aliás, Nuno Barata já disse claramente que vai votar contra, independentemente do que aconteça com o orçamento, as alterações que lhe forem feitas, já disse que vota contra. Não se prevê que o Bloco de Esquerda ou o Partido Socialista possam alterar o seu sentido de voto. Naturalmente que as previsões recaem sobre o PAN e o Chega, que foi quem se absteve. E, portanto, acho que vai estar muito dependente disso. O deputado independente também já foi muito claro e acho que até coerente quando ele não disse que não votaria favoravelmente, mas diz que a sua decisão vai depender das alterações que forem feitas, e bem, porque naturalmente que se forem feitas alterações que para ele sejam linhas vermelhas, portanto que alterem claramente aquilo que são as suas ideias, é evidente que ele terá com certeza que alterar o seu sentido de voto. Mas, pronto, as perspectivas são, em primeiro lugar, essas, que haja um entendimento entre os partidos e que o orçamento possa ser viabilizado, este segundo orçamento. No caso de Marcelo Rebelo de Sousa não vir essa vontade política por parte dos partidos, então, naturalmente, que dissolverá
à Assembleia e convocará novas eleições. Parece-me é que não haverá uma grande vontade da parte dele, dada a situação que se vive no país neste momento. Portanto, isto é a tempestade perfeita. Depois do que aconteceu na República, de vivermos dias conturbados, apesar o orçamento ter sido aprovado, mas vamos para eleições, termos também novas eleições nos Açores antes do tempo, porque isso agora os prazos dependem muito, tanto podem vir a cair por altura das eleições para o Governo da República, o que por um lado compreende-se que seja na mesma altura por uma questão de custos, enfim, de logística, por outro lado não é desejável porque cria alguma confusão nas pessoas, para além de que os próprios partidos estarem a fazer campanha para o Governo da República e para a região ao mesmo tempo, enfim, traz constrangimentos para todos. Para além de que, ainda hoje lia isso, e é uma realidade, os próprios órgãos de comunicação social teriam dificuldade, porque não têm meios suficientes para estarem a acompanhar as campanhas, enfim, no todo nacional. Portanto, parece-me que essa será a última hipótese que Marcelo colocará em cima da mesa, mas como disse, isso vai depender de outros fatores. Vamos aguardar. Graça Silveira, o Presidente da República deverá aguardar pela apresentação de novos documentos por parte do Governo Regional. Muito boa tarde às minhas colegas de debate, à nossa moderadora e a quem nos acompanha no Política de Saltos Altos. Quer dizer, não estou a perceber essa pergunta, aguardar por novos documentos para dizer o quê? A questão é se aquilo que o Presidente da República tem é a prerrogativa de poder dissolver a Assembleia já. Apesar da lei dizer claramente que, uma vez chumbado o orçamento, se o governo não cair e assume que pode continuar a governar com duodécimos, é obrigado a apresentar um segundo orçamento. Obviamente que Marcelo Rebelo de Sousa tem sempre o poder, enquanto Presidente da República, de dissolver a Assembleia se considerar que a instabilidade política não permite este governo continuar em funções. E, portanto, aquilo que está em cima da mesa é exatamente isso. Com a audição aos partidos que vai ser feita hoje à tarde, Marcelo poder avaliar se se sente com legitimidade de deixar rolar o jogo e esperar por um segundo orçamento, ou se pelo contrário dissolve já. Eu acho que Marcelo com todas as dissolvições que já fez, ou dissoluções em português mais correto que fez, não vai querer ficar para a história com o cognome de exterminador de Assembleias, quer dizer, até com toda a instabilidade que isso vai gerar. Portanto, na minha opinião, se ele tiver segurança de que há uma abertura por parte dos partidos para aprovar um segundo orçamento, vai deixar rolar o jogo. Agora, a questão é o que a Judite estava a dizer. Enquanto que o Chega já disse que estaria disponível para analisar e viabilizar um segundo orçamento, mas que estaria disponível para conversar única e exclusivamente com José Manuel Bolieiro, que isso é outra coisa que verdadeiramente não se percebe, quer dizer, a partir do momento em que há um primeiro orçamento que é chumbado, os partidos da coligação, nomeadamente o Paulo Estevão, nas suas declarações finais, que tem sempre umas pérolas literárias, desta vez com a alegoria da caverna de Platão, entusiasma-se e a determinada altura começa também a dar as pasadas no Chega, só faltou chamar que era um partido fascista, sei lá. Pacheco ficou revoltadíssimo e disse que a partir de agora só estaria disponível para dialogar com José Manuel Bolieiro, como de resto também já tinha acontecido com a Iniciativa Liberal. Não nos podemos esquecer que o apoio da Iniciativa Liberal foi única e exclusivamente um apoio ao PSD. Agora com essa, e tinha uma coisa para dizer que me falhou. Pronto, é assim, acontece. Já retorno. A Cláudia devia estar inquieta para falar. Estou.
Então vamos dar voz à Cláudia enquanto não estás habituada a ser interrompida, Graça. Cláudia Cardoso. Não, isso, estou ficando velhinha, estou a ficar sem mirada. Bem, boa tarde, Cláudia Andreia. Cardoso, Boa tarde haverá-se, Marcelo, de aos dissolver o ouvintes Parlamento e à regional Graça e e à marcar Judite. eleições Que consequências é isso? Que perguntas? Que implicações haverá-se, Marcelo, de dissolver o Parlamento Regional e marcar eleições antecipadas? As consequências óbvias. A voz é dada ao povo, o povo vota e decide. Não me parece que vai daí mal ao mundo. Agora, não acredito nada nisto, não é? Portanto, se nós hoje, ao final da tarde, é que vamos saber qual é a decisão do Marcelo, mas eu, talvez ao contrário das minhas colegas que já o vaticinaram, xexé, eu acredito que lhe resta uma réstia de lucidez. E ele não tem interesse nenhum em fazer isto. Não tem interesse nenhum em dissolver o Parlamento, até porque... ou seja, Marcelo é o pai desta solução governativa nos Açores. Ele e a figura inútil do representante da República. Portanto, foi o pai e o padrinho, ou o pai e o padrasto, como se quiser chamar, desta solução governativa espúria, inútil e incompetente. Portanto, por que razão? Se ele apadrinhou esta solução, quererá agora, alternativa, o PS não conseguiu fazer governo. A meses de eleições, nem sequer chega a um ano, não é? Mais ou menos 11 meses, optar por não lhe dar a mão a quem sempre perdeu ao longo do processo. Não me parece fazer nenhum sentido. Portanto, o que eu acredito, o que eu acho que devia ser feito, e parece-me que é a única solução, aliás, desde março, que a Iniciativa Liberal retirou o apoio a este governo e disse que votaria contra o orçamento. Portanto, desde março, que os argumentos de estabilidade que o Marcelo invocou para nomear este governo em funções caíram por terra. Portanto, ele, para ser coerente, teria, em abril, quando muito, acabado com esta brincadeira, mas não o fez. Resolveu manter e disse que sim, vamos ver, talvez no orçamento é que vai ser mesmo a palavra final, se o orçamento não passar, então nós vamos, adiou, empurrou com a barriga, como se costuma dizer. Chegámos ao orçamento, o orçamento não passou. E portanto, daqui a umas horas é que vamos saber o que é que Marcelo diz sobre isso. Mas, na minha opinião, isto já está tudo combinado, o jogo já está viciado. Portanto, o que aconteceu neste momento é que ele sabe perfeitamente que não interessa ter 2 parlamentos dissolvidos e ter muita latitude para que haja aqui esses casamentos de circunstância. Ele fará o que der mais jeito a Montenegro. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. E, portanto, neste momento, como se percebe a posição de Chega, que já está a dar o dito por não dito, só fala com o José Manuel Bolieiro e não sei o quê, mas o que o Chega, isto é tudo uma palhaçada para inglês ver e para enganar açorianos. Portanto, o que vai acontecer é que o Chega vai dizer que sim, senhor, que afinal o segundo orçamento tem muita matéria que não estava considerada no primeiro e que até se calhar vai votar a favor, e depois isto aguentará de forma... Agora, não se venha dizer que é em nome da estabilidade, porque não é nada mas o Chega vai fazer isso para favorecer o Montenegro? Não, o Chega tem interesse em qualquer uma das soluções. Para o Chega está tudo bem, porque o Chega, quer lá fora, quer na região, sobe nas sondagens. E, portanto, eu não vejo que o Chega tenha grande problema com isso. Agora, o Marcelo tem óbvio interesse em proteger o Montenegro, que é uma figura super fragilizada, a figura do Montenegro. Aliás, não sei se vocês viram a sondagem mais recente da Católica. Ele é o terceiro, até dentro dos militantes do PSD. É a terceira figura mais votada. Ou seja, o atual líder é a terceira figura mais votada. Isso é o descalabro. Primeiro é Pedro Passos Coelho. Estou a falar na generalidade dos portugueses, não é? Responderam ao inquérito naturalmente. E depois, dentro dos portugueses inquiridos que sempre votaram nas últimas eleições do PSD, que são militantes do PSD, é Pedro Passos Coelho, Carlos Moedas, e com uns míseros 15% surge Montenegro. Passos Coelho ganhou com maioria. Quer dizer, o que eu quero dizer é que não faz sentido. Pois também Vasco Cordeiro ganhou as eleições na região. Essas tuas sondagens, Cláudia, o que é que nos adiantam agora? Não são sondagens minhas, são da Católica, que é uma universidade que das pessoas que eu agrado. Mas que os portugueses gostavam muito do Passos Coelho, a gente já sabia. Deram-lhe maioria. Mas depois quem fez governo foi o Costa.
Pois, também gostavam do Vasco Cordeiro, também lhe deram a maioria, e quem fez o governo foi o Muppet Show. É O Muppet Show E o que tinha acontecido antes foi de escola. E o Presidente da Isto, como República, nós sabemos, tu dizes, foi aberto um precedente por António Costa. E agora o PSD e o Isso CDS paga-se. até estão Isso tem custo. a usufruir. António Costa escolarizado, Carlos César. catequizado por Ai, não sei, Carlos César. saberás tu é que estás nos meandros da PS, política. Da política. é isso? Não sei. Nos meandros Pronto, do mas para PS. responder à Oh, pergunta, Cláudia. eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa não vai dissolver a Assembleia nenhuma. Vai fazer um arranjinho para aguentar 11 meses de remos. Agora não se diga quem é nome de coisa, porque é assim, o orçamento de 2023 funcionaria em duodécimos, portanto não vinha mal ao mundo, nem íamos ver aqui o desastre, digamos, económico da região, porque em bom rigor, desastre económico é o que já existe com esta governação desgraçada, portanto eu não vejo porque é que prioraria muito durante 9 meses devolver a voz ao povo como devia ser feito. Mas há gente que tem, como se costuma dizer, há gente que tem medo, e tem medo de eleições, e claro que não interessa aos partidos da governação ir agora a eleições. Sim, o PS não tem medo nenhum de ir a eleições agora. Mas há aqui um fator que é preciso ver, é que ainda pode haver uma moção de censura. Essa possibilidade que vocês não falaram não está afastada. Quem é que ia votar lá a favor? Isso eu não sei. Oh, filha, Quem é que você vai vai dizer apresentar em sabes primeiro lugar? desculpa Quem lá, é sei que tem coragem para apresentar? Na Sei que Assembleia essa Nacional solução- temos 57 essa deputados, solução, é uma Graça, aritmética eu estou a fácil. dizer aquilo que acho. Como Pronto. tu dizes, Claro, tu claro, achas, com certeza. pronto. Mas vai dizendo logo Mas quem é olha, que mas, ó, achas Cláudia, que mas em pode nome- apresentar em essa nome- proposta. Em nome dessa coerência que tu falas que Marcelo devia manter, eu também acho então que Marcelo devia ser coerente, como foi em relação ao governo de Costa. Qual é o problema? Qual é a geringonça? Se calhar é o que vai ser. Estás a dizer que foi que Se está calhar é um o que jogo vai ser. viciado, que Marcelo Rebelo É o de que eu Sousa aprendeu a fazer um jogo durante 8 anos, a manter um governo que nem sequer tinha sido o partido mais votado. Portanto, não estou a perceber qual é que é o problema. Não, o que eu estou a dizer é que essa solução governativa foi apadrinhada por Marcelo. E em coerência, Se não fosse olha, Marcelo, e em maior em coerência ele coerência, dissolvia. e em- Em coerência ele dissolvia. Pronto, e em maior coerência, não devia Mas ter como ele não deixado é aprovar coerente- o orçamento lá fora. Por aquilo que tu acabaste de dizer, que não vinha mal ao mundo deste orçamento se Mas quem é que te disse? com duodécimos. Mas vamos lá ver. Mas a Lá de fora André também. fez-me essa pergunta, não fez? Porque se Mas ela tu faz... disseste tua iniciativa agora. Não, o que eu disse foi que ele em coerência dissolveria o Parlamento Não, Regional. eu estou a dizer ao- Foi isso que eu disse. Pronto. Agora, ela não perguntou se eu achava que ele devia ter mantido em funções do governo. Ela não perguntou Então, isso. eu vou fazer a linha de raciocínio somar 2 mais 2. Tu disseste, em coerência devia ter dissolvido. E depois, Claro. em Isso é ato que é- isso é que é- contínuo, o que é que ele fez? Em ato contínuo... O que é que ele fez nos outros sítios sempre? Cláudia, Pronto. eu acho que quando a gente nem quer ouvir os outros é porque tem medo daquilo que eles vão dizer. Oh. Então, olha Estou lá. apavorada. Tu disseste assim, Estou tremendo. em coerência devia dissolver. Claro. E logo, ato contínuo, disseste assim, e esta questão dos duodécimos não vinha mal nenhum ao mundo de se governar em Claro. duodécimos. Podia tê-lo feito lá fora, é isso que vais dizer. Isso! Oh, filha, Eu mas com estou a dizer, certeza. é isso que Mas eu eu estou a dizer. Em coerência, E tens razão. em coerência devia E ter tens chumbado razão. aquele orçamento lá de Oh, fora. filha, mas como tens razão. permitiu ao O problema é PS. que a nossa moderadora não me fez essa pergunta. Mas tu queres que eu responda a uma pergunta que ela não me Mas fez? estou eu de fazer. E eu estou a responder, acho que sim. E Agora, digo eu gosto mais. que as pessoas sejam coerentes, não é? E Quando digo- o seu partido de origem é que pauta as decisões que tomam. Isso é que é um estávamos a chatice. falar era da coerência do Marcelo. Sim, que não Se bem existe, me lembro. que não Se bem- existe. Sim, olha, se bem bem que me lembro. lembras. Como- Na Messiana. Como tu gostas. Na Messiana. Como tu gostas. E lembras-te bem. Mas devo-te dizer que o Marcelo, de coerência, não teve nada. Em relação a Como é que coisa estou? nenhuma. Ele Como é que estou? vai avaliando situação a situação. É isso. Curiosamente, umas, sim, todos são iguais, mas uns são mais iguais do que outros, não é? Ó, Marcelo. Eu efetivamente não percebo porque é que ele. Aliás, a Manuela Ferreira Leite disse que não havia problema nenhum em o orçamento ser chumbado. E não porque havia. as grandes verbas nem sequer não estão havia. escritas no orçamento e que aquilo que é verdadeiramente importante no orçamento, que é a receita fiscal, que seria reportada a 1 de janeiro e portanto estava tudo certo. E tinha evitado a vergonha que se assistiu ontem, durante todo o dia, e ontem, os deputados do À PS... data que estamos a gravar este programa. Não, à data de que estamos a ser ouvidos, que é de ter apresentado uma série de propostas de alteração. Mas eu não percebo. O Foram CDS, aprovadas o CDS é um e que nem sequer partido, estavam é um quantificadas. partido de Foi propositura só meter no que orçamento passou a vida a uma série de apresentar, iniciativas a apresentar completamente propostas de eleitoralistas. alteração.
que só vão favorecer o PS nas próximas eleições e não tinha havido espaço para nada disto. Tu estás a chamar burros aos portugueses, achas que eles não percebem as coisas? O CDS não é um partido que sempre apresentou imensas propostas de alteração. Aquilo que eu estou a dizer é que o jogo pode ser viciado de diversas maneiras. Como tu estavas a dizer, mas o partido de governo também pode apresentar alterações. Viciadas. Isso acredito bem que está. Barreira, como já falámos aqui, já há promessas de chumbo do segundo orçamento. Isto faz sentido? Não, claro que não. Já a anunciar sem... Sim, pronto, é um orçamento que já tem o chumbo anunciado por parte de quem chumbou o primeiro orçamento. Mas isso não faz efetivamente sentido nenhum, porque o que tem de acontecer, ou que deve acontecer, é os partidos que, quando não concordam com o orçamento, apresentarem as suas propostas de alteração e, se estas não forem viabilizadas, chumbarem. Mas, se for, vamos supor que os partidos que votaram contra apresentam propostas de alteração. Se elas forem viabilizadas, o que é que esses partidos vão fazer? Vão continuar a votar contra? Isto é que não é sério. E isto é que os açorianos não vão conseguir compreender. Viver em duodécimos, ao contrário daquilo que já foi dito aqui, condiciona a aplicação do PRR. Condiciona. Também da maneira que ele está a ser aplicado, está bem, mas se condiciona ainda vai ser pior, sim, não é? A incompetência governativa já implica um prejuízo para a região e para... Cláudia, agora deixa-me falar, peço desculpa. Implica um prejuízo para a região e para os açorianos. Portanto, faz todo o sentido que haja a hipótese de apresentar um segundo orçamento. Agora, espera-se uma posição séria por parte dos partidos, de todos os partidos. Portanto, quem votou contra saberá porque é que apresentou. Nós também sabemos, acho que os açorianos todos compreenderam isso, que este chumbo não tem nada a ver com o conteúdo do orçamento. Isto é um chumbo tático, é um chumbo político. Interessava muito chumbar este orçamento para alguns partidos, para poderem ir a eleições mais cedo, descolarem da coligação, o caso concreto do Iniciativa Liberal e mesmo do próprio Chega. O próprio Chega, penso que tem menos a perder do que o Iniciativa Liberal, mas a intenção foi descolarem para que depois não desse aso ao voto útil. Portanto, quem votou neles ver que se eles apoiam a coligação, então seria melhor votarem na coligação, ficava logo tudo resolvido e, portanto, percebe-se perfeitamente, os açorianos todos perceberam que a intenção era esta. Agora, há aqui uma coisa que é preciso ver, realmente, a Cláudia disse, e disse muito bem, que isto ainda pode sofrer uma alteração se houver alguém que apresente uma moção, seja ela de confiança ou uma moção de censura. Uma moção de confiança seria apresentada pelo Governo, não vejo necessidade, não vejo necessidade, não vejo razão, pelos partidos que o apoiam, pela coligação, não vejo razão da coligação apresentar esse orçamento, essa moção, porque foi apresentado, o Governo apresentou um orçamento, ainda agora, que a coligação viabilizou e, portanto, não se percebe porque é que tem que apresentar uma moção de confiança. Quem tem que apresentar alguma moção, se quiser, é quem votou contra, portanto, é que tem que apresentar uma moção de censura. E, portanto, nesse caso só pode ser... Barata não pode. Não pode, porque é uma representação parlamentar que não tem direito a apresentar a moção de censura, mas pode fazê-lo o Partido Socialista, que não vai fazê-lo, sabemos nós muito bem porquê. Não, é preciso coragem política para o fazer e o Partido Socialista tem medo ou tem receio, não vou dizer medo, mas receia que não consiga, provavelmente já contou as espingardas e não tenha certeza de ter votos suficientes para... É que fica o PS no caso... No caso, fica muito fragilizado. Se apresentar uma moção de censura que não seja aprovada, sai muito fragilizado. Mas, por outro lado, também, às vezes, perder pode ser muito libertador. E, portanto, podia ser uma forma de se libertar e de reconhecer o seu próprio peso e o caminho que tem que trilhar no futuro. O Bloco de Esquerda também não apresentará, percebe-se que, tendo acontecido o que aconteceu na República, quando o Bloco de Esquerda e o PCP não apoiaram ou não aprovaram o orçamento apresentado pelo Partido Socialista, foram os mais penalizados depois pelo eleitorado. Naturalmente, aqui já refletiram sobre isso e também não estão dispostos a que isso aconteça, porque se já são
uma pequena representação, um pequeno grupo parlamentar, podem passar a representação só e naturalmente não estão dispostos a isto. E, portanto, estamos nesta situação. Agora, há aqui uma coisa que eu ouço com frequência, que é devolver a palavra ao povo. Isto é muito bonito, é uma frase muito bonita, devolver a palavra ao povo. Mas, não sei se já alguém pensou, se refletiu sobre isso, quer aqui em estúdio, quer quem nos está a ouvir em casa, se o povo quererá que lhe devolvam a palavra. É que já é difícil fazer as pessoas votarem. As pessoas já têm um descrédito muito grande na política e nos políticos, já é difícil, a abstenção cresce a cada ato eleitoral, já é difícil fazê-las votar. Ir a votos antecipadamente por uma birra, eu acho que isto aqui também se pode ver nesse ponto de vista, uma birra de partidos, em que se põe os interesses partidários à frente e quiçá pessoais, à frente dos interesses da região e dos açorianos, eu não sei se os açorianos vão ver isso com bons olhos, porque eu acho que o que o povo quer é que os governos, por eles eleitos ou não, pronto, quem ganha as eleições, cumpra com aquilo que anunciou em campanha eleitoral, com as suas propostas eleitorais e leve o seu mandato até ao fim. É isto que o povo espera, é estabilidade. E, na verdade, o que está a acontecer não é nada disso. E as razões que levaram não foram, como eu já disse, razões que tenham a ver com o orçamento, porque este orçamento não é muito diferente dos outros orçamentos que foram apresentados até agora e que ainda o ano passado foram votados, portanto foram chumbados, foram rejeitados, foi rejeitado apenas pelo Partido Socialista e pelo Bloco de Esquerda. Portanto, acho que os açorianos também não compreendem isto muito bem e acho que os partidos, nomeadamente o Iniciativa Liberal, que foi quem votou diferente neste orçamento, pode ser o mais penalizado com isto. Nuno Barata elegeu-se pelo ciclo de compensação, com muitos votos da terceira conseguidos por José Luís Parreira. Não sei se continuando desta forma, eu sei que ele está a fazer fé no descontentamento que existe em São Miguel na coligação, faz fé nisso, mas eu não sei se isso será muito bem entendido pelo povo. Graça Silveira, porquê é que interessava chumbar este orçamento? Já respondo a isso, mas entretanto lembrei-me daquilo que queria dizer há um bocadinho. E porque a Judite chamou a atenção que se tem ouvido muito falar de que os açorianos querem estabilidade e precisamos de estabilidade. A questão é simples. Eu acho que a alteração que aconteceu no panorama da aritmética parlamentar nas últimas eleições, que já tinha acontecido em Portugal e aconteceu agora na região, que é de uma maior pluralidade de representação de diferentes partidos na Assembleia, em que temos governos minoritários que exigem o apoio parlamentar, um acordo, assinatura de acordos de incidência parlamentar e, no caso em apreço na região, de uma coligação governativa. Aquilo que nós precisamos, acima de tudo, é de maturidade política, porque é muito fácil ter estabilidade quando se tem uma maioria absoluta. Eu quero, posso e mando, manda-se e acabou. Saber gerir diferentes interesses políticos, porque todos estão a falar para o seu eleitorado, diferentes programas, como disse a Judite, que nem sempre são coincidentes, onde se tem que definir linhas vermelhas, onde temos, no caso em apreço, vários líderes com egos muito fortes. E o Barata é um deles, e o Pacheco é um deles, e o Paulo Estevão é um deles, e o Artur do CDS é outro deles. Portanto, temos líderes com personalidades fortes. Não, graças a Deus, porque senão isto já tinha era um barril de pólvora. O único fraquinho na geringonça açoriana é o bolieiro. Não é fraquinho, é exatamente aquilo que eu estava a dizer. É sensato. É o que mostra alguma maturidade e por isso é que acabou por estar a Iniciativa Liberal logo desde o início só a negociar com o José Manuel Bolieiro e agora o Pacheco. Não tem nada a ver com carismáticos, tem a ver com as pessoas porem falamos tanto do interesse dos açorianos à frente e os açorianos à frente. Isto é que é pôr o interesse dos açorianos à frente. É, independentemente das suas vontades e das suas personalidades, perceber o que é preciso ser feito para conseguir levar um governo até ao fim. E isso exige muita maturidade política. Verdade seja dita que
que, enquanto que no norte da Europa isto já é a normalidade, quer dizer, já não se vê maiorias absolutas há pelo menos 20 anos a governar os países do norte da Europa, essa realidade está a chegar ao sul, mas precisamos de fazer essa caminhada, de saber gerir com maturidade governos minoritários e onde depende de várias forças políticas. Na minha opinião, devolver a voz ao povo era para ficarmos exatamente na mesma. E passo a explicar porquê. Se o PS for o partido mais votado, foi exatamente o que aconteceu há 3 anos. E não teve a capacidade de fazer governo. Que a Cláudia dizia que o Presidente da República que abençoou esta solução, mas era a única que existia. Foram os únicos, apesar de contar as migalhas todas, juntou-se estas migalhas todas e conseguiu-se fazer um governo. Porque É verdade, mal e porcamente, mas conseguiu-se. Pois, mas coisa que o PS não conseguiu. A questão é a realidade, é factual. O Vasco Cordeiro não conseguiu chegar ao representante da República com uma solução governativa. Ponto final. E, portanto, se o PS mantiver uma maior votação, é isto que vai acontecer. Portanto, não vai conseguir fazer governo, ficamos como estávamos. Se o PSD for o partido mais votado, desengane-se quem pensa que poderá governar sozinho. Porque qualquer pessoa, no seu perfeito juízo, não consegue imaginar José Manuel Bolieiro a assumir um governo minoritário com Paulo Estevão e Artur Lima sentados na Assembleia a fazer-lhe oposição. Portanto, na minha opinião, a devolução da palavra ao povo, com todos os custos que isso vai ter, de um chumbo de orçamento, de todo o tempo que se vai levar até à apresentação de um segundo orçamento, ou todo o processo eleitoral em cima de um processo eleitoral na República e para as europeias, que vai ter um custo para a região, porque vai ter, para voltarmos a ficar exatamente na mesma. A única coisa que pode mudar é a composição dos pequenos partidos, que todos nós já sabemos que vai ser para um crescimento do Chega. Portanto, se as pessoas já estavam muito revoltadas e que era difícil gerir um governo minoritário com o Chega, com um deputado, imagine-se o que é que vai ser com 3 ou 4. Portanto, volto a dizer, vai ser preciso muita maturidade política. Cláudia Cardoso, as eleições para a Assembleia da República estão ou vão influenciar a política regional? As eleições para a Assembleia da República só influenciar... Não, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Mas antes disso, eu queria só dizer uma coisa. A Judita há bocadinho, eu achei graça e apontei, porque ela, no fundo, a ideia que ela passa é esta. Eu lembro-me que havia um texto qualquer que a gente lia aos miúdos do secundário, que era índio... Como é que era? Índio, não é? Índio bom. Índio bom é... Índio que vota o orçamento da região é bom, índio que vota contra é mau. Deves-te lembrar. Não, isso é do daquela intervenção do Paulo Estevão. Isto, duas patas é bom. Isso é do triunfo dos pobres. Portanto, a Judite, basicamente, o que estava a dizer era: os que não votaram a favor do orçamento, mal. Não, os que não apresentaram propostas de alteração. Desculpa lá. Tu podes estar contra, mas apresentas a proposta de alteração que se forem rejeitadas... E não votas a favor. Se elas forem rejeitadas, obviamente que não. Agora, para que apresentas propostas? Se forem viabilizadas, vais continuar a votar contra? Olha a coerência. Mas isso sempre aconteceu. Inclusive com o PSD. O PSD fazia precisamente isto. Mas não era apresentava eu lembro perfeitamente de estar lá, apresentávamos propostas de alteração e só uma delas ser aprovada. Mas repara, desculpa, tem que ser uma maioria. Não quer dizer que sejam todas, mas uma maioria. Os partidos têm poder de iniciativa e bem, e devem apresentar propostas. Agora, o sentido de voto... E apresentam. E o que eu quero dizer nisto é isso que eu quero. O PS apresenta propostas. Ao longo deste período, está a ficar com muita política e quase no chinelo. Porque o que é preciso ver aqui é é uma de cada vez para se perceber. quem é que aqui rói a corda ao governo regional? São os partidos que o apoiaram antes. Não é o Partido Socialista. O Partido Socialista votou ao longo da legislatura sempre contra os orçamentos que foram apresentados. E, portanto, porque é de contra. Porque é de contra. Não, porque é de contra coisíssima nenhuma. Isso não é ser de oposição, isso é ser de contra. Judite, tu sabes perfeitamente que é assim que as coisas funcionam. Lá o Partido Socialista era quem devia ter governado, mas não governou. Foi quem teve a maioria de votos. Essa conversa leva-nos outra vez à República. Eu acho graça é quando ouço José Manuel Bolieiro dizer, porque
O PSD ganhou as eleições, acho uma ternura. Mas não era isso que o PS dizia em relação à República. O José Manuel Bolheiro, eu ainda me lembro de fazer uns programas sobre isso. Deve saber que não ganhou as eleições. Talvez queira enganar alguém, mas ele deve saber que não ganhou as eleições. A tua memória está curta. Cláudia, não é a ternura dos Cláudia, 50. agora já não pode dizer a ternura dos 40. Pois é. A Graça tinha que fazer um update sobre a faixa etária. Cantamos os parabéns. Agora que os ouvintes têm mais que fazer. Mas, portanto, achei muita graça essa coisa da Judite. Não foi nada. Tu interpretaste como quiseste. Tens essa legitimidade. A legitimidade. És livre, vives num país livre. Podes pensar como tu quiseres. Eu estava a brincar com isso, mas vamos lá ver uma coisa. Toda a gente tem legitimidade de apresentar propostas, independentemente do sentido vosso. Devem fazer. Quer dizer, isto é que é a democracia a funcionar. E eu acho que a democracia deve funcionar. Mas porquê que tu apresentas já sabes que vais votar contra? Porque então, para que é que o Partido Socialista, ao longo da legislatura, sempre foi coerente nisto. Sempre. Ele votou sempre contra o orçamento. Não tem nada a ver. Agora vais tu dizer, não votou, não houve responsabilidade. Os partidos... o desentendimento partiu de quem antes segurava o governo. Então, mas eu também não me referi exclusivamente ao Partido Socialista. Não, isso é todos. Verdade. Essa parte é verdade. Bem. O seu grande e dialogante presidente do governo não conseguiu convencer aqueles que durante 3 anos lhe deram apoio. Devia ter conseguido. Então, não passaríamos por isto. Onde está o problema? Na mas às vezes não é possível. Com certeza. Falta de Partido Socialista. Houve um desaguisado, ou vários, com os partidos que suportavam esta solução governativa, como se percebeu ao longo dos meses, porque não se cingiu à votação do orçamento, já veio pelo menos desde março, aliás, já vem quase há 2 anos, que o Barata de vez em quando começava aos gritos, que ia votar contra, não sei o quê, e depois mudava de ideias. Mas a gente já ouviu mudar de ideias, e eu acho que o governo acreditou demasiado nisso. Mas desta acho vez, que foi excesso desta vez ele ameaçou, foi a historinha. Não, foi a história do lobo. E, portanto, roeram a corda. Agora, quem teve aqui incapacidade negocial foi mesmo o mais fraquinho dos líderes que compõem a solução governativa, que coincidentemente é o Presidente do Governo, e que, portanto, não teve a mínima capacidade de negociar. Agora, vamos olhar para os factos como eles são. No momento em que falamos, nós não sabemos o que vai acontecer, ou seja, se o segundo orçamento tem possibilidade de passar. Não é garantido, não é? No momento em que falamos, não é garantido que o segundo orçamento não há garantias absolutas. Possa passar. Ora, se não é garantido, o que é que o Sr. Presidente da República deve fazer neste cenário? Se não há garantias, o Sr. Presidente da República deve dar a voz ao povo e pedir que falem de novo. Porque se houvesse... Vamos lá ver. Mas é isso que ele vai fazer. Eu não acho que seja. Pois é isso, eu não acho que seja. Mas vê lá, Judite, se ao dia de hoje, se nós tivéssemos a dizer, sim senhor, o deputado independente vai votar a favor e o Chega vai votar a favor. Porque o Chega teve uma aproximação, mas também não disse claramente... com o José Manuel Bolheiro. Sim, que só faria com elas. Mas não disse claramente que era um voto a favor. A gente estima, a gente infere, mas a gente não tem a certeza. Mas eu acho que não interessa... Desculpa, Cláudia, mas na página falando de uns dos outros. Mas eu, por acaso, acho mesmo que o Chega não tem interesse nenhum em pegar na máquina partidária e vir fazer eleições já aqui. Eles vão fazer aquela monda lá fora e depois, pouco depois... Que isso é que e aí eles têm possibilidade de crescer. 16%. Eles vão, eu temo que eles sejam capazes desta falta de lealdade, de dizer ao Marcelo agora que sim senhor, que estão abertos porque é para deixar ir ao segundo orçamento e que chumbam o segundo orçamento para fazer umas eleições imediatamente a seguir à da República. Que o povo já está com a mão quente. Isso é de uma deslealdade extraordinária. Sim. Isso é de uma deslealdade extraordinária. Isso ainda é pior. Cláudia. Não sei. E aí não sei se as coisas lhe correriam tão bem. Isso aí é uma deslealdade de... O povo já estava com a mão quentinha de fazer a cruz no Chega lá fora. Não André Ventura, queres tu dizer? Olha só, agora não André Ventura, que até fica bem na pantalha. Vamos ter que voltar aqui outra vez a votar. Já não se pode dizer um meme de Pacheco, não é? Cruz outra vez, a pensar que estavam a votar outra vez para a República, porque o nível de esclarecimento deve permitir este tipo de engano, que é como acontece nos Estados Unidos, eles vão com 4 boletins e põem as cruzes de seguida. Isto por isso é que o próprio Ventura ainda teve a distinta lata de dizer nós vamos estar abertos a negociações e nós somos muito responsáveis. A haver eleições. Queremos que seja nos Açores no mesmo dia da República. Que era 2 boletins, aí é que era a meter às pasadas. O povo com 2 boletinzinhos na mão,
duas cruzes no Chega. Pronto, o Pacheco nem sequer precisava de fazer praticamente listas aqui. Qualquer Sim, pessoa que ele metesse nem nas aparecer. listas, ele já elegia. Percebes? Portanto, eu acho que estrategicamente o Chega não lhe interessa ir já para eleições na região. Agora, que aquilo que vão dizer hoje ao Presidente da República vai ser aquilo que eles vão fazer daqui a 3 meses, tenho sérias dúvidas. Tanta vez que ele já voltou atrás, que a gente ouvia o Pacheco a dizer uma coisa aqui. Aliás, o deputado independente passou independente por causa justamente de por coisas isso. destas. Claro. Ele dizia uma coisa cá, Sim. no dia seguinte fazia declarações lá para E não é dizia nada disso, vai justamente ser ao ao contrário. Portanto, quer dizer, desta gente pode-se esperar tudo e mais um par de botas. Portanto, politicamente falando, porque ele então, politicamente falando, de tolo não tem nada, aquilo que eu acho é que vai dizer ao Sr. Presidente da República que sim senhor, nós queremos, nós vamos fazer, mesmo depois do Pacheco ter engolido aquele sapalhão enorme, tudo o que o Paulo Estevão disse, o que quis dizer, manteve a sua palavra de que ia continuar a negociar com José Manuel Bolieiro. O outro lá fora deve ter dito, vais estar caladinho, vais dizer que sim senhor, que vais votar isto a favor, porque a gente não quer eleições na região, já hoje e agora, que não estamos preparados para isso. E a máquina está-se a preparar é aqui. Portanto, isto é o que eu acho. Não sei, posso estar a... Sim, e se calhar estás a ver bem, mas é uma deslealdade extraordinária. Muito grande. Vamos deixar a Cláudia concluir agora. Bah, eu já me perdi no meu raciocínio, a Graça entretanto falou e já não sei onde é que ia nesta história. Pronto, eu acho que efetivamente, como eu disse, o Marcelo vai tentar assegurar esta solução até ao fim, não vai convocar eleições, nem vai dissolver parlamento nenhum. Em coerência consigo próprio, devia fazê-lo. Porque é assim, não há, neste momento, certeza de passar o segundo orçamento. Nunca há, quer dizer, há uma alta probabilidade. E, portanto, o que eu acho que ele deveria fazer... Olha, só se ele pedir papéis assinados... O que eu acho que ele deveria fazer era dissolver o Parlamento Regional. O que eu acho que vai fazer... Não é de todo o que eu acho que o Marcelo fará. Eu acho que ele tentará segurar 9 meses essa solução. Eu não estou a ouvir que eu estava a tentar acabar o meu raciocínio. Mas também é verdade. Nunca há garantia nenhuma estava a Justita a dizer, nunca há garantia de ser votado a favor. Isso a única garantia é se o Marcelo fizer como fez para a Constituição do Governo, exigir papéis assinados e obrigar o Chega a assinar um papelinho. Mas ele pode rasgá-lo a seguir. Sim, mesmo assim. Pronto, é o caso do Carlos Furtado. Lá está, o Carlos Furtado é um que não voltará ao Parlamento, a menos que integre as listas do PSD. Não, ele vai integrar a lista daquele partido que foi criado na Madeira. O Partido Novo, é verdade, é verdade. Sim, mas não chega lá também. Que também não mas tem chega interesse, lá. Mas houve, que também Outro que está também não tem interesse nenhum que se precipite já. Não, se ele porque vai não está mudar organizado, partido, claro. Também ainda não precisa tem de tempo, precisa de na tempo. região, etc. Para fazer Não, listas tem e tal. isso tudo. Passamos à política nacional. No país notam-se as movimentações políticas para as eleições à Assembleia da República. Houve congresso do PSD, o CDS-PP mostra-se aberto a parcerias, a Iniciativa Liberal nem por isso. À esquerda há sussurros de flerte entre o BE de Mariana Mortágua e o PS de Pedro Nuno Santos, mas há sondagens que dão vantagem a José Luís Carneiro. Cláudio Cardoso, quem é que quer namorar com quem? Pois, isso era bonito, mas eu nunca tive jeito para casamenteira. Bem, isto realmente, a política para alguns pode estar interessante, mas pelo menos para mim já me cansa um bocado estas jogatanas. Ora bem, eu acho que o cenário possível, como vocês já perceberam das sondagens, que valem o que valem, como nós sempre dizemos, há mais ou menos um empate técnico, não é ali PS-PSD. Acontece que o PSD tem, digamos, mais latitude para formar consórcios governativos. Ou seja, porque tem a Iniciativa Liberal à sua direita, tem o Chega, tem o CDS, o PS tem o Bloco de Esquerda, o PCP, que é quase uma inexistência também, já do ponto de vista das sondagens, à semelhança do CDS. Mas e tem o PAN, e tem o LIVRE. Sim, e tem o PAN e tem o LIVRE. Mas a questão é, o Pedro Nuno Santos, como já se percebeu, tem uma conotação, no meu entendimento, mais negativa perante os portugueses. Não perante o eleitorado socialista, porque naquela sondagem o eleitorado socialista dá prevalência a Pedro Nuno Santos. No entanto, o eleitorado de portugueses inquirido em geral, entre os dois, prefere, de facto, o José Luís Carneiro. Ou seja, o que é que isso significa? Isso significa que os portugueses, ainda assim, apesar do Chega ter o crescimento que tem,
são moderados por natureza. É assim que eu interpreto. Ou seja, entre dois candidatos, um que até esteve no governo, cometeu erros e até já fez atos de contrição, mas enfim, preferem a solução moderada que o Carneiro personifica. Porque, enfim, ele personifica a moderação em tudo. Até o próprio Presidente da República já vai dizer que até simpatiza com ele, os outros partidos também, enfim. E, portanto, há uma certa aproximação, ele galvaniza no centro. Ele não é só moderado, ele tem ar de decente, que é aquilo que está a faltar aos socialistas. Não é só os socialistas, é a política em geral, eu peço desculpa. Não é só os socialistas. Mas a indecência pelo governo socialista. Sim, mas nós também temos histórias nos partidos todos que podíamos relembrar. Sim, mas enquanto membro do governo foi sempre, manteve sempre alguma sensatez, não é propriamente nada, não teve... Aliás, neste momento eu até diria mais. Eu acho que nós vivemos um momento muito difícil no descrédito das instituições. Porque eu acho que até a justiça está sob... O cidadão comum já não confia na sua justiça. Então, há quem a queira controlar também, há quem queira calar. Pois, é verdade, e há quem a queira controlar para levantar casos. A voz da justiça. E é preciso dizer o seguinte, por exemplo, quando foram feitas buscas ao Rio pelo Ministério Público, na altura houve vossos socialistas que se levantaram contra isso. É pena que quando o Partido Socialista também está na mira do Ministério Público, muitas vezes com abusos de poder, não hajam as pessoas do PSD a fazerem o mesmo. Porque antes Rui Rio foi alvo de buscas na sua casa. O que estão a tentar fazer é condicionar os timings da justiça. Não, conforme os interesses eleitorais. Vamos ver uma coisa. É de toda a utilidade, isto não tem nada a ver com partidos ou com interesses pessoais, é de toda a utilidade esclarecer os portugueses se... em tudo, mas nós sabemos que a nossa justiça não prima pela agilidade, mas neste momento nós estamos a falar de uma justiça que já cometeu 3 erros seguidos. Ou seja, quando a principal prova de que António Costa era envolvido num caso de corrupção, não era dele que se falava. Era António Costa e Silva, Ministro da Economia. Depois, a reunião que tinha acontecido num sítio, já não tinha sido no Largo do Rato, tinha sido... Quer dizer, já vamos no 3º lapso do Ministério Público. Está bem que todos somos humanos, todos cometemos erros. Agora, que o Ministério Público devia estar acima de qualquer suspeita, e neste momento não está, e começa a ter uma atitude que me parece, em relação a todos os partidos, que já foi com o PSD, já foi nas buscas da casa de Rui Rio, e essa foi uma das razões porque caiu um líder democraticamente eleito. É que o Ministério Público não é eleito por ninguém, caramba. Quem é que elegeu o Ministério Público? Responde perante quem? Tem uma impunidade total. Tem uma impunidade que são juízes que decidem acima do povo. Ninguém os elegeu. Eu percebo, e eu sou contra os casos de corrupção no meu próprio partido. Com certeza que os condeno, com certeza que não me agradam. Porque não é assim que eu pauto os meus valores. Agora, sinceramente, como é que o Ministério Público levanta um caso com esta gravidade e os fundamentos que tem são de pés de barro, são frágeis? Isto tinha que estar muito bem fundamentado, terem a certeza do que estavam a dizer. Epá, e um lapso tolera-se, 3 ou 4 já me parece demais. Portanto, parece que há aqui marosca. E depois, isto agora é contra o PS, que estava com a maioria absoluta a governar. Mas já foi contra o PSD. E, portanto, o que me começa a parecer às vezes é que quem não tem legitimidade democrática quer pôr em causa os que foram eleitos democraticamente. E isso é que me parece gravíssimo, porque esse é que é o princípio das ditaduras. E se nós deixarmos que isso aconteça, e não estou a dizer que os galambas desta vida não tenham culpa, não é isso que eu estou a dizer. E se têm, devem ser julgados. Agora, não pode haver uma instituição de Estado que está acima de qualquer suspeita e que faz o que bem entende a armada em diva da ópera gregoriana. Isso não está certo. E, portanto, quem foi eleito democraticamente, que são os líderes dos partidos, esses estão assim enxovalhados, como aconteceu com Costa, e não estão acima da lei, com certeza que não, Judite, mas não pode estar essas... É muito caso e casinho levantado pelo Ministério Público. E tem que haver desconfiança sobre o Ministério Público. Repare-se, agora a Procuradora-Geral da Junta que denunciou como é que as coisas funcionavam, levou logo com um processo. Porque depois entrou bem e disse como é que as coisas estavam lá dentro. Pois. E mais ninguém teve disponível. Graça Silveira, este é o tudo ou nada para o CDS. É, de facto, porque assim, estas eleições, obviamente para mim, enquanto CDS, foi muito claro que o CDS deixou de ter representação na Assembleia da República como um voto de protesto à liderança de Francisco Chicão. E deve ter havido pessoas do CDS que não se reviam e que não votaram CDS e que se devem arrepender amargamente porque nunca ninguém imaginou que isto pudesse acontecer.
E aconteceu por uma das razões, que é o método, ou seja, o CDS não foi o partido menos votado, mas não conseguiu eleger um deputado. E por essa razão, eu acho que... eu dizia, e para continuar o raciocínio, que isso foi uma razão pontual. Se voltar a não meter, passava a ser uma questão estrutural que eu não acredito. Quer dizer, isto aconteceu há 2 anos ou nem há 1 ano e tal. O CDS é governo nos Açores, o CDS é governo na Madeira, o CDS tem 40 autarquias no país, portanto é um partido com história, que faz parte desta democracia, que fez parte de vários governos, com quadros de pessoas que estão muito disponíveis e muito mobilizadas para que o CDS volte a ocupar o seu lugar, porque é uma direita moderada que faz falta a Portugal. Isto é assim mesmo, e eu acredito verdadeiramente nisto. Agora, se me perguntarem, eu acho que deveria haver uma coligação pré-eleitoral. E porquê? Porque nas últimas eleições, e voltando à questão do método, o CDS não mete pelas questões do método. Se CDS, PSD e Iniciativa Liberal tivessem ido em coligação, aproveitavam muitos votos. Teria sido suficiente para tirar a maioria absoluta à Costa. Tinham-se feito eleger mais 10 deputados, 10 mandatos, digamos assim. Ou seja, esses votos teriam tido uma representatividade na Assembleia de mais 10 deputados. Portanto, desde por uma questão de aritmética, de irem todos juntos, porque para as pessoas perceberem, o método, o que é que isso quer dizer? É muito simples. Imaginando que para eleger um deputado são precisos 5.000 votos num determinado distrito. E o partido tem 4.999, por um voto não mete aquele deputado. E aqueles 499 votos não servem para rigorosamente nada, perdem-se. Juntando os votos que não foram utilizados para eleger diretamente num determinado círculo, em coligação, juntando todos, consegue-se eleger mais deputados. E, portanto, mais que não seja por uma questão de aritmética, seria importante esta coligação. Por outro lado, era uma mensagem que se passava ao país de que há uma direita democrática moderada, que se consegue organizar. Era uma aliança, era uma nova AD, que na altura era uma aliança democrática, agora eu diria que era uma ADD, uma aliança democrática de direita, de uma direita moderada. E mais, é que se esta coligação fosse com estes 3 partidos, ninguém precisava de andar mais a dizer se a gente quer o Chega, se a gente não quer o Chega. A mensagem estava passada. Nós organizámos à direita e não temos o Chega com a gente. Portanto, ficava tudo muito mais claro. Mas a Iniciativa Liberal, como qualquer adolescente, porque a Iniciativa Liberal, em termos do panorama político nacional, é uma adolescente, até diria, pronto, já não é propriamente uma criança, uma adolescente, chegou ontem às 4 da tarde, tem uma enorme necessidade de afirmação, tem necessidade de afirmar a sua ideologia, de falar para o seu eleitorado e, portanto, fez um fim-capé. Faltou a tal maturidade que eu estava a dizer há pouco, de pôr os interesses do país, porque é uma oportunidade única de nos organizarmos à direita sem o papão do Chega, e de que é possível termos uma direita democrática moderada a governar, e ter dado um espaço para essa disponibilidade. E, portanto, tenho pena que uma vez mais tenha faltado maturidade política para colocar o interesse do país em primeiro lugar. E porquê é que eu digo que isto era muito possível sem o Chega? Na minha opinião, a forma como isto se fazia de uma forma muito simples é o seguinte: lá fora são 230 deputados. Imaginando que o Chega tem um resultadão e metem 40 deputados. Tira-se 40 deputados da equação. A esquerda não os quer e a direita também não. Portanto, vão ser um partido de oposição, que é aquilo que eles são. Porque para governar é preciso apresentar soluções para decidir a vida dos portugueses, para arranjar soluções para os problemas dos portugueses. Coisa que o Chega nunca apresenta. O Chega apresenta, está sempre a denunciar o que está mal, mas soluções para aquilo que aponta que está mal, curto. Aliás, a gente viu o programa deles, tinha para aí 9 páginas, e era em letra 18, com espaço duplo. Portanto, não justificado. Fica fora. Desses 190 deputados que restam, é que vai ter que se ver quem é que consegue apresentar uma solução governativa.
Quem tiver 96 deputados é que vai fazer governo. Quem tiver 94, 96, portanto, isto era simples. Mas, obviamente... Mas era preciso ter votos, não é? Não, claro que tem votos, não é votos, estou a falar do... Estás a falar de assentos, eu sei. E é assim, ter votos para isso, e o Chega até quase 20%. Cláudia, Desculpa lá, mas então, é isso que eu ia dizer, e espera que eu ia acabar de dizer. Ainda não concluíste. Obviamente que estamos a falar de governos minoritários, portanto podia ser à esquerda como à direita. Ponto. Que o Chega, com 40 deputados, tem a possibilidade de fazer, aprovar ou chumbar coisas, vai ter. Tudo aquilo que for determinante e estrutural para o país, aí temos que ver onde é que está a maturidade política e democrática dos grandes partidos. Se for o PS a conseguir fazer governo, o PSD tem que garantir que há coisas que são determinantes para o país e que não se pode deixar o Chega a decidir. E vice-versa. Portanto, tu defendes um acordo ao centro sem ser um centrão. Mas ser um acordo ao centro. Como sempre É aconteceu. nas questões estruturais. E como aconteceu já A justiça, a saúde, a educação. Governos minoritários Sim, que são sim, viabilizados pela oposição em questões estruturais chegam-se à frente. Quanto ao resto, deixa governar. Penso que isto seria o que deveria acontecer e acabar com o papão do Chega. O Chega vai ser um partido de oposição. Ponto final. É a terceira força política em Portugal. Verdade. É verdade. Tu tens razão, um partido da oposição, enfim, de protesto, mas é a terceira força política. Sim, mas a questão é que o Chega chegou onde chegou com a responsabilidade de todos nós, que é de um sentimento de enorme frustração e revolta dos portugueses que preferem dar um voto de protesto. Aliás, não vale a pena estarmos sempre a repetir que são, os extremismos acontecem exatamente pelas pessoas se sentirem não representadas legitimamente defraudadas em quem votam. E traídas, até mais do que defraudadas. Judite Parreira, para se formar governo, concluindo, seja à esquerda, seja à direita, terá de ser com coligações. Sim, segundo as sondagens, é verdade que ainda estamos a 4 meses, sensivelmente, das eleições. Isto dá mais espaço de manobra a quem já está organizado, quem ainda se está a organizar, como é o caso do Partido Socialista, que ainda não definiu quem será o seu candidato, portanto, tem menos tempo depois. Mas, claro que, segundo as sondagens, valem o que valem, e eu tenho a opinião que tenho acerca delas, mas as que existem dão efetivamente essa indicação de que não haverá governo sem coligação. Pronto, eu acho que a solução que a Graça apresenta, quer uma, quer outra. Ela apresenta aqui duas soluções, uma de ser uma aliança, portanto, dos ADD, em que ficasse logo excluído o Chega, como vai ficar, aliás, Montenegro já disse isso várias vezes, isto sem diabolizar o Chega, obviamente, porque é um partido que está legitimado e que é um partido de direita radical, como existem e estão legitimados os de esquerda radical, portanto tem aqui os mesmos direitos, mas a verdade é que é um partido que está em franca ascensão e dizia a Cláudia que poderá crescer e pode. Acabámos de ver o que aconteceu na Argentina, nos Países Baixos, porque a Argentina, exatamente, a Argentina ainda é da América do Sul, a gente desconfia sempre um pouco mais, mas nos Países Baixos, que é um país de primeira linha, e pronto, e aconteceu o que aconteceu, já tinha acontecido em Itália, e portanto não estamos livres disso. A verdade é que vemos as direitas radicais a crescerem muito em países que se considerava que já tinham uma democracia bastante consolidada e afinal de contas, pois, se calhar a democracia é isto, é permitir também que esses partidos governem. Mas, para evitar que isso acontecesse, realmente precisava o que acontecesse em Portugal, que os partidos de direita moderada se unissem. Isso poderá acontecer e naturalmente irá acontecer depois das eleições. Por um lado, percebe-se que até os partidos que neste momento não têm representação, que é o caso do CDS, também queiram ir sozinhos para perceber
o seu peso, não é? A sua prova de vida. Exatamente. Percebe-se isso. Por outro lado, depois corre-se o risco de haver muitos votos perdidos, porque não há o ciclo de compensação como há aqui nos Açores e, portanto, podem-se perder muitos votos. Em todo o caso, à partida, o panorama é esse. No entanto, como eu dizia no início, estamos a 4 meses e, portanto, Luís Montenegro tem muito tempo ainda para apresentar. Obviamente que não é, e eu ainda no último programa falava de Pedro Passos Coelho, que seria o meu candidato, mas Pedro Passos Coelho retirou-se da política e resguardou-se. Ninguém ouve falar dele, verdade que ele na sua vida pessoal passou por muitos problemas e resguardou-se, retirou-se da política, portanto não é um candidato. E aliás, houve agora o Congresso e ele não... Primeiro-Ministro. A Primeiro-Ministro, poderá ser outras coisas. Ele não foi ao Congresso, ao contrário do que aconteceu com Cavaco Silva e com Manuel Ferreira Leite. Portanto, os pesos pesados do partido voltaram, mostrando que o partido estava unido. Isso é muito saudável e salutar. Portanto, Pedro Passos Coelho não está na corrida. Luís Montenegro não é um estadista como é Pedro Passos Coelho, mas é um homem sério e tem potencial de crescimento e, portanto, acho que nestes 4 meses ele ainda vai conseguir descolar e ganhar as eleições sozinho. Deixa-me só dizer uma coisa, porque a Cláudia há bocadinho chamou aquelas últimas sondagens, mas se é verdade que as sondagens dão o José Luís Carneiro à frente, se fosse à frente genericamente, não sim, entre os socialistas. Para Portugal. Sim, para Portugal. Se fosse Pedro Nuno Santos, dava um empate técnico. Portanto, aquela solução que eu estava a com vantagem para a direita. Dava Montenegro 40%. Não dá nada, qualquer um deles tem mais que Montenegro. Nas sondagens que eu vi, não, mas se for no Pedro Nuno Santos. Para o país, então, sim. tirar os valores todos. E Luís Montenegro 40%. Sim. Um empate técnico, 39-40 é um empate técnico. Está bem, mas com vantagem para o PSD. Pedro Nuno Santos vai ser o líder do PS? Eu não estou a assumir, mas quando a pergunta é feita aos socialistas que é que vão escolher o seu líder, não é Portugal, todos querem o Pedro Nuno Santos. Todos, quer dizer... Cláudia, falando nestas sondagens... Se acreditas por um lado, quando se faz a pergunta ao país, quando se faz a pergunta ao país, em geral, quem ganha é José Luís Carneiro. E tu fizeste um comentário que eu subscrevo, que é, apesar de tudo, as pessoas querem moderação, querem uma pessoa com sentido de seriedade, de compromisso, etc. Subscrevo tudo o que tu disseste. Na mesma sondagem, se não fosse José Luís Carneiro, mas fosse Pedro Nuno Santos, a diferença era de 1%, que não é nada, para um 3% de erro que a sondagem tem. Portanto, um empate técnico. Porque é que eu acho que é Pedro Nuno Santos? Quando se fazem a pergunta às pessoas que votam no PS, portanto, que são aqueles que vão escolher o líder do PS, Sim. davam claramente o Pedro Nuno Santos à frente, com 39%. Ou seja, os socialistas à partida preferem o Pedro Nuno Santos. Era 39%. Os portugueses, em geral, preferem o como líder do PS. Pronto. Exatamente é isso. E, portanto, isto só para dizer que aquele cenário que eu coloco aqui dos 190 terem... E além disso, nas sondagens que dão, a esquerda junta, dá mais ou menos como a direita junta, porque o PCP baixa, o CDS também tem pouco, mas o CDS sobe, e num espaço de 15 dias subiu. Mas e agora... tu tens a IEL e tens, pois a direita dá, somares o Chega, se tirares o Chega, não sei como. Não vais como é que o teu cenário tirando o Chega, dava, tirando o Chega fora desta equação, somando só os pequeninos da esquerda e os pequeninos da direita a juntar ao PS ou ao PSD, mas nenhum tem maioria absoluta. Tirando os 3% dos indecisos e tirando o PAN, que para mim é um question mark, porque não é um partido nem de direita nem de esquerda, é de causas, e na Madeira está a apoiar um governo de coligação CDS-PSD, portanto tudo é possível, e também pode ser um elemento na equação da aprovação deste orçamento de Estado na região. Portanto, tirando o PAN e tirando os 3%, que está com 2%, e os indecisos com 3%, dava 1% a mais para a direita. Sem Chega. Isto é tudo muito residual. Mas, é a sondagem do dia, não sabes se amanhã será igual. As contas tudo é possível. Tirando o Chega da equação, tudo é possível.
Então, a fazer contas para as eleições, terminamos este Política de Saltos Altos. Quinzenalmente, às quintas, às 13, encontramos-nos por cá. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Âmara. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Âmara.